possa ser um propagador das boas informações. E hoje tem uma estreia que a gente estava muito ansiosa para que acontecesse, é o nosso quadro Lição de Casa. Lição de Casa por Fabiana Sena. Semanalmente nós vamos falar sobre esses desafios da educação no contexto mais amplo possível. Educação, família, rotina de casa. E a gente tem a alegria de estar conosco nesse quadro Fabiana Sena. Ela que é empresária, autora de livros didáticos, é pedagoga, mestranda em educação e também é diretora do Colégio Vila. Fabiana, nós estamos numa semana, na verdade desde o dia 18, num período bem importante para as crianças, para os pais e para a escola, que é esse retorno às salas de aula. Boa tarde, seja bem-vindo aqui ao programa. Mas tem pai que tem assim, eu não estou entendendo por que a escola do meu filho não voltou. O que é que aconteceu? Como é que algumas escolas particulares estão funcionando e outras não? Isso. Primeiro, para mim é uma alegria, viu, Fernandinha, de estar aqui com você, né, levando informação para casa, que eu acho que é muito importante. A gente sabe da insegurança das famílias, né, em relação à educação. Mas o que ocorre dentro de todo esse cenário em relação à educação? A gente, como escola, a gente teve um período que a gente vivenciou o ano passado, que foi lutar na justiça pelo retorno, tendo essa visão nacional de muitos estados que já tinham conseguido o retorno das aulas presenciais e algumas escolas entraram com liminar da justiça e algumas ganharam, né? Entendi. Então é o nosso caso, né, do Colégio Vila, da gente estar funcionando por força de uma liminar. Entendi. Então, por isso que talvez o colégio do seu filho não tenha voltado, mas algumas escolas voltaram porque elas conseguiram demonstrar uma capacidade de biossegurança. Como é que funciona, por exemplo, no Colégio Vila essa questão de segurança contra a Covid-19, Fabiana? Tá. Desde quando a gente teve o fechamento do ano passado, um ponto que me preocupou muito foi como retornar. Sim. Né? Porque a escola está preparada para educar, para a parte acadêmica, e o fator segurança-saúde é algo muito novo. Eu digo que retornar é uma fase de adaptação não só para a criança, mas principalmente para a escola. Tá? Então, o que a gente fez? Fizemos como uma escola, buscando segurança, contratar uma empresa, né, que pudesse nos orientar e, na verdade, auditar todos os nossos procedimentos. Porque como escola tem que ser uma seriedade um pouco mais firme, né? Rigor também, com né? certeza, porque, na verdade, é aquela questão que a gente está lidando com vidas, a gente está lidando com crianças que estão aprendendo agora e, na verdade, é um ambiente que está ali sendo disposto, não só a criança, mas a família está frequentando aquele ambiente. Verdade. Então, hoje a gente vê que existem empresas muito sérias que têm implantado esses procedimentos na escola e têm nos dado uma segurança muito grande. Agora, com esse retorno gradativo, a Fabiana estava me explicando no intervalo que com o decreto que permite, né, esse retorno escalonado, a gente tem, por exemplo, Ensino Fundamental 2 retornando à sala de aula, mas ainda assim muitos pais com medo. O ensino continuou híbrido, essa possibilidade de continuar online ou na sala de aula, os pais que fizeram essa opção, foi assim? Sim, continua híbrido, né? E eu acho que é um fator que a gente precisa, né, ter muita abertura, né, como escola, mas também como família, porque existe o risco ainda, né, Fernandinha? A gente tem que estar muito preparado para isso. Então, as famílias que têm alguém de risco em casa têm a oportunidade de continuar assistindo a aula online. E as crianças que estão vindo para o ambiente escolar, então essa segurança ela se dá através de um distanciamento, do uso da máscara, do uso do álcool em gel, da lavagem da mão de forma frequente. E até um ponto assim que eu acho importante assim colocar para quem está em casa, né, como mãe e pai que ainda está vivendo essa questão da insegurança de voltar, é importante também a família orientar. Sim. Né, orientar a usar a máscara, fazer a troca constantemente, o uso do álcool, que a gente sabe que é um hábito, né? Por mais que a gente venha a ser vacinado, mas o uso da máscara e a questão da higienização e distanciamento é algo que a gente vai viver um pouco mais de tempo. Então, o pai em casa precisa orientar assim. Sim, né? É um novo regras, hábito. Né? É. Agora, Fabiana, você falou de pai em casa, mãe em casa, muitos pais voltaram ao trabalho também, mas aí prefere que
o filho não vá para a escola. Como estabelecer, você como pedagoga pode até ir tendo essa vivência diária, que o bacana da Fabiana é que ela está todos os dias na escola, então ela conhece não só a teoria, mas a vivência, né, os relatos dos pais. Como criar naquele filho o hábito do estudo online, que até então era algo tão distante aqui do Brasil? É verdade. E primeiro eu vejo assim, principalmente nesse momento agora da questão de retornar presencialmente, Fernandinha, eu vejo que precisa estabelecer um diálogo muito claro com a criança. Porque muitas vezes a criança não está entendendo porque alguns estão presencial, né, e outros estão em casa de forma online, tá? Primeiro, o diálogo. E segundo ponto, o estudo, ele precisa ser organizado desde o ambiente da criança. Então, na verdade, a escola se prepara toda para receber a criança. Então, o ambiente de casa de estudo também ele precisa ser preparado. Então, que tenha lá aquela mesa que todos os dias, naquele mesmo horário, a criança vá para aquele ambiente. Vestir a farda é importante? Eu acredito que demais, porque, na verdade, ela está indo para a escola em casa. Entendi. Né? Então, tirar distrações, situações que possa trazer, de alguma maneira, uma pessoa entrando no quarto. Aquele momento da aula é o momento em que ele estaria na escola, é assim? Isso. E é importante que haja esse respeito da família e das pessoas que estão dentro de casa, né? Porque eu vejo o seguinte, que quando a gente está no momento da sala, por exemplo, eu como diretora de escola, né? Eu vou entrar na sala de aula, mas eu peço permissão ao professor, eu vejo o melhor momento de fazer uma inferência, porque, na verdade, eu respeito o momento de produção intelectual que as crianças estão vivendo. Então, é importante que isso também seja estabelecido em casa. E a dica é o seguinte, não deixa deitar, né? Não deixa fazer a aula no sofá, não fica trocando todo dia um lugar diferente, que a criança não vai ter uma referência de momento de estudar. É importante ser um local fixo, você conquistar o teu filho em relação a isso, dizer do momento importante que ele vai vivenciar naquela hora da aula. Assistir a aula no computador ou no tablet e não no celular e recolher o celular na hora da aula, pode ser estratégia importante, interessante, Fabiana? Importantíssimo. Se ele vai assistir a aula no computador, que fique só o computador, no tablet, só o tablet, esquece o celular, como também desliga a TV. Ou seja, porque tem gente que pode, não, vou deixar ali na sala, eu fico assistindo, a criança fica ali estudando, não dá certo, né? Não dá certo. Entendi. Quando a mãe ou o pai tem dificuldade, às vezes, de estabelecer essa rotina, às vezes não tem tanta informação tecnológica de acessar a escola, oferece esse apoio, Fabiana? Sim, eu falo não só como o Colégio Vila, mas para qualquer escola. É importante que todas as escolas, elas são abertas a essa fala com os pais, Fernandinha. E eu acho importante demais o pai, ele ter essa abertura de buscar algumas referências, algumas orientações, porque eu sei que causa essa insegurança da família. Tudo é muito novo, né? Tem pai que acha que nesse momento online ele é 100% professor do filho. E eu sei como foi difícil, né? A gente viveu um momento ano passado de cada 15 dias eu tinha uma sala virtual com os pais, para poder ajudá-los, né, nesse novo tempo. E a gente teve sucesso porque a parceria de família e escola existiu. E eu quero motivar você, pai, mãe que está em casa, a também estabelecer essa relação com a escola do filho de vocês. Sim, excelente. Com certeza a escola não vai se eximir a isso. Ou seja, porque muito pai reclamando, dizendo assim, mas eu que estou ensinando tudo para o meu filho. E não é bem assim, é que nesse período precisou que vocês acompanhassem um pouco mais de perto essa vivência, né, Fabiana? E não tinha outro jeito de ser diferente, né? Não tinha outro jeito. Não tinha outro jeito. Agora existem possibilidades. Vai presencial? Não, eu prefiro que vá híbrido. Vai rolar aquele rodízio, Fabiana? Como é que vocês decidiram essa questão ou não? Quem fica presencial, quem fica híbrido, fica híbrido. Isso aí vai depender de escola para escola, Fernandinha. Para algumas escolas, elas vão fazer o rodízio. Algumas optaram, inclusive, de uma semana vai uma parte da turma, outra semana vai outra parte da turma. Então, isso vai ficar muito a cargo de escola para escola. No nosso caso, a gente preferiu reorganizar a quantidade de alunos por sala, porque a gente sabia da ansiedade dos pais do retorno presencial,
Assim, até me surpreendeu o número. Rolou aquela consulta também, não foi? Vocês Sim. fizeram uma... Eu sei um pouco falar mais do Colégio Vila, porque Lavínia estuda lá. Então, assim, eu acompanho as coisas enquanto mãe. Então, eu recebi, assim, a pesquisa no meu WhatsApp para eu opinar, se eu que eu achava e tal, e se eu queria, se eu defendia o retorno ou não, se eu ia matricular ou não ia. Então, eu sei que vocês fazem essas pesquisas, fazem com que a gente se sinta partícipe mesmo dessa construção do resultado final, e isso é muito bom. Então, eu sei que no meu caso, né, de infantil 1, rolou essa pesquisa. Para fundamental, rolou também? Também. E, na verdade, todas as decisões que nós tomamos foram mediante essa consulta, né, a parceria com os pais. Porque é engraçado que quando a gente começou a rematrícula, a primeira coisa que a gente escutava assim, olha, guarda minha vaga presencial. Entendi. Né? Então, isso foi muito interessante. Então, a família foi muito parceira em todo esse tempo. E a gente tem muito que aprender, evoluir, discutir no nosso quadro Lição de Casa. E você aí de casa também pode participar. Fernandinha, eu queria tanto que vocês abordassem tal tema no Lição de Casa. A Fabiana é super aberta a diversas temáticas. E aí você manda a sua dúvida ou a sua situação para o nosso WhatsApp, 98893-3999, que a gente vai adorar trazer esse assunto aqui e aprender juntos. O nome do quadro é Lição de Casa, justamente para a gente aprender juntos aqui no programa e você aí de casa, né? Assim, Fabi? Isso mesmo. Beijo, muito obrigada. Até semana que vem, tá? Até semana que vem. Ó, deixa eu mandar um beijo para toda a turma do Colégio Vila. Eu sou muito feliz, viu, Fabiana? Vou até contar aqui as coisas do pessoal de casa. Sou muito feliz de ter a primeira experiência da vida acadêmica de Lavínia no Colégio Vila. Porque o Colégio Vila, gente, trabalha com uma proposta que engloba justamente isso que a gente conversou aqui. Pais, escola, criança, exercendo mesmo esse papel de levar o aluno a construir o seu próprio conhecimento através dessas relações com o outro. Então, é uma base completa, porque você tem acompanhamento personalizado das crianças. Por exemplo, Lavínia tem algumas dificuldades com a alimentação, então é tudo muito específico para ela. Eles priorizam mesmo a excelência pedagógica, qual é o horário que ela vai chegar na escola, então o pedagógico, que é a parte de aprender, porque ela faz o ensino infantil 2, mas já tem a parte dos conceitos pedagógicos estabelecidos. Então, vamos fazer do horário da tarde, é muito específico. Tem a cultura digital, que a gente não tem mais como viver sem, o programa bilíngue, é a educação socioemocional e os valores cristãos, que para mim, eu sei que para muitos pais, é muito relevante. O Colégio Vila ainda tem diferenciais de incentivo à leitura, de promoção à saúde, alimentação saudável, tem aulas de robótica, musicalização que a criançada adora. Então, você encontra do berçário, foi quando Lavínia entrou lá bem pequenininha, educação infantil e ensino fundamental, tem sistema integral, inclusive, e as matrículas continuam abertas, tá? Para você que escutou esse papo hoje e diz, puxa vida, me senti segura, eu te convido a conhecer o Colégio Vila. Eu tenho certeza que você vai se encantar, porque o Colégio Vila é literalmente inspiração para a vida toda, tá? A equipe de lá é topástica. Hoje tem aqui na TV Tambaú SBT um cine espetacular e um filme inédito.